E aí, tudo bem com você? Paz e bem para você. Eu quero gravar esse vídeo justamente para responder algumas perguntas que já me fizeram. Jornalistas, amigos, gente do canal. Esse Papa é conservador ou é progressista? Vem comigo que eu acho que a gente precisa falar um pouco mais sobre isso. Bom, eu acho que o pessoal está fazendo um pouco essa pergunta muito rápido, primeiro. Porque amanhã ainda o Papa vai fazer o início do seu pontificado, ou seja, ele nem começou direito, ele ainda está na fase de adaptação, ainda fazendo a mudança das coisas dele, organizando um pouco as coisas e tudo tal. Então ainda está vendo o que ele pode fazer, o que não pode fazer no Vaticano. E, bom, primeiro eu acho que é um pouco rápido essa pergunta. Vamos falar um pouco mais disso. Depois, quando a gente fala se esse Papa é conservador ou ele é progressista, a gente precisa pensar um pouco nos gestos das coisas, nos gestos das pessoas. Vamos começar pelos gestos que o conclave fez. Tá? Nós acreditamos que o conclave tem, evidentemente, política no meio e tudo tal, porque é feito de ser humano, mas que o resultado do conclave é um resultado querido pelo Espírito Santo, querido por Deus. Então, vamos levar em conta isso, tá? Vamos levar em conta esse dado de fé. Não só o nosso dado, por exemplo, sociológico, tá? Então, vamos levar em conta esse tipo de coisa. Se a gente leva em conta que o resultado era querido por Deus, então vamos lá. O conclave fez um gesto que sinaliza para toda a igreja que o Papa deve ser este. E por que se escolheu esse? Se escolheu porque ele é um cidadão do mundo. Primeiro, norte-americano. Segundo, peruano. Terceiro, missionário. Quarto, canonista. Um missionário que é canonista. Um canonista normalmente fica nas cúrias. Então, ele tem essa dupla cidadania, vamos dizer assim, tanto dupla cidadania nacional, como dupla cidadania dentro da igreja. Seria um curialista, por ser de direito canônico, mas não, ele é um missionário, que não, então, como missionário, está fora das cúrias. Então, vamos ver assim, ele tem essa dupla cidadania, esse pé em dois lugares. Depois, uma outra coisa que fala muito dele é que esse Papa, a gente não pode esquecer, ele é um agostiniano. Ele disse isso no primeiro dia. Eu sou um filho de Santo Agostinho, eu sou um filho da ordem agostiniana. Ele usou uma expressão parecida com essa. Bom, o que quer dizer isso? Ele está sinalizando para o mundo que ele não esperem dele uma coisa rápida, porque ele é um monge. Né? A ordem agostiniana nasceu 1200 e lá vai pedrada, quer dizer, nasceu com Santo Agostinho, com as comunidades e tudo e tal, mas tinha várias comunidades e tal, e como ordem, por 1200 e qualquer coisa, o Papa juntou essas comunidades, esses estilos agostinianos, vamos dizer assim, numa ordem de Santo Agostinho. Depois foi reformada várias vezes também, né? Acho que até o século XIX, se eu não me engano, foi refeita, reformada e tal. Mas, de qualquer jeito, essa é uma ordem monástica. Essa não é uma ordem extremamente... uma ordem que nasceu para ser missionária. Como os jesuítas, por exemplo. A diferença dele para o Francisco, né? Ele é agostiniano, uma ordem monástica, uma ordem mais recolhida, que vive em comunidade, que reza e que trabalha as coisas mais lentamente, de forma mais reflexiva, de forma mais oracional, vamos dizer assim, tá? Diferente dos jesuítas, que foram criados por Santo Inácio de Loyola a pastoral jesuíta foi feita nas grandes universidades, mas para enviar gente para a Índia, para a América, para a África, para não sei aonde e tal. Então, eles foram enviados, jesuítas, desde o começo, pelo seu fundador,
para ser missionários. Então eram grandes teólogos, gente de grande nome, porque estudaram em grandes universidades do mundo, Oxford, Paris, Bolonha e tudo tal, e de lá foram enviados para pregar o evangelho para as gentes, adgentes, como a gente diz, né? Para as nações. Então, tanto é assim que quando eu fui para Buenos Aires, por exemplo, descobri lá que a Catedral de Buenos Aires tinha caído, ela é contemporânea, a construção dela é contemporânea dos Sete Povos das Missões, que estavam ali os jesuítas, ali aquela região do Uruguai, Argentina, Brasil, Paraná e tal. Naquela região dos Sete Povos das Missões, os jesuítas estavam construindo igrejas, né? E a Catedral de Buenos Aires estava sendo construída na mesma época. A Catedral de Buenos Aires caiu 6 ou 7 vezes por vendaval quando estava sendo construída. Por quê? Os construtores de Buenos Aires achavam que tinha que construir uma parede inteira, depois construir outra parede, e aí depois emendava as duas paredes, depois fazia uma terceira parede. Enquanto a parede estava sendo construída, dava um vento e caía, tombava a igreja, né? Os jesuítas já sabiam que tinha que ir construindo tudo, né, as 4 paredes juntas. Então nunca caiu uma igreja em Santa Fé, no Sete Povos das Missões. Mas a Catedral de Buenos Aires várias vezes tombou. De qualquer jeito. Então você vê que a técnica de construção deles era muito mais elaborada do que os argentinos conheciam na época. Por quê? Porque era a técnica europeia, que vinha dos grandes engenheiros da época e tal, e eram grandes engenheiros, padres que tinham se formado em engenharia, em metalurgia, isso e aquilo, mas que estavam ali trabalhando com os índios. Então veja, é uma ordem missionária, diferente de uma ordem agostiniana, que é uma ordem monástica, tá? Eu sei disso porque sempre foram agostinianos na minha paróquia natal. Então a gente conhece o estilo agostiniano tranquilamente, né? Eu cresci um pouco com os agostinianos até quase que o último ano da minha ordenação, quase que pouco antes de eu me ordenar, eles saíram da paróquia. Mas o meu padrinho de ordenação era ainda um padre agostiniano, né? Que voltou para a minha ordenação e tal. Bom, então quando a gente fala dos agostinianos, a gente está falando também dessa pessoa, do Cardeal Prevost. Ele é um homem que fala menos e escuta mais. Bem no estilo agostiniano. Fala menos, escuta mais. O que quer dizer? Que ele é também uma pessoa de reconciliação, uma pessoa que escuta as pessoas e digere aquilo para depois tomar uma decisão. Ou seja, o Cardeal Prevost é uma pessoa que optou pessoalmente e do estilo de comunidade, de ordem, optou por uma slow motion. Nós somos uma geração de fast motion. Nós queremos tudo, nós somos ansiosos, a gente quer tudo em cima da hora. Amanhã vai começar o pontificado e a gente já quer saber como que a gente vai julgar esse Papa. Ele nem começou e a gente já quer enquadrar o cara. Veja que a gente é muito mais rápido do que ele. Então a gente precisa tomar um certo cuidado. Ele é uma pessoa que, pessoalmente, e de estilo de ordem religiosa, de slow motion. Ele vai mais devagar. Então, a gente precisa tomar cuidado. E a gente vai precisar esperar para julgar, porque ele ainda tem o benefício da dúvida, tá? A gente precisa esperar para julgar. Quando ele escrever textos, quando ele escrever a primeira encíclica, quando ele começar a fazer os gestos, quando ele começar a tomar decisões importantes. Porque, por enquanto, o que ele está fazendo é tentar reconciliar as pontas da igreja. Então ele está tentando fazer gestos para atrair os tradicionalistas e para atrair os progressistas. Os tradicionalistas
Os muito tradicionalistas, não sei, mas a maior parte dos conservadores já está meio encantada com ele, porque ele voltou com uma cruz dourada, ele voltou com uma roupa vermelha, mas, ao contrário, ele pegou e usou sapato preto, por exemplo, né? Aí os progressistas dizem, aí ó o Francisco aí usando sapato preto, né? Ele parece que é muito mais espontâneo, assim, para falar com as pessoas, ele se dá bem no tete-a-tete, não com multidões. Então parece que aí tem um lado Bento XVI, que era mais tímido, mas também tem um lado meio Francisco, porque ele quebra os protocolos. Então ele está tentando ver como ele reconcilia as partes, né? Agora, nós vamos ter que esperar para quando ele tomar decisões importantes. E aí, então, a gente vai poder pensar um pouco melhor as coisas. Agora, ele está fazendo pequenos gestos. E a gente tem que dar o benefício da dúvida e dar algum tempo para esse homem trabalhar. Enquanto isso, precisamos nós, que somos católicos, que somos cristãos, rezar por ele. Claro que uma pessoa que não vai na missa, não quer saber de nada, nunca participou de igreja, está criticando, está elogiando, a gente relativiza um pouco esse tipo de coisa. Porque não é da minha família, né? Não participa comigo. Depois quer dar as opiniões, quer dizer, você quer pagar minha conta? Você paga as minhas contas? Não paga? Então, calma aí, dê menos opinião. Quer dizer, o cara, se não é católico, né, eu acho que a gente precisa relativizar um pouco a opinião das pessoas, né? Porque nós que somos católicos romanos, precisamos dar um tempo para esse homem falar e agir com liberdade para a gente chegar perto, para a gente ir entendendo como que vai a lógica dele, tá bom? Essa é a minha opinião. Espero que você concorde comigo, ou se você não concordar também, deixe o seu like, o seu dislike, sei lá, ou deixe o seu comentário aqui embaixo, o que você acha. Desculpe a bagunça do meu escritório, porque eu estou já começando a arrumar minhas coisas para despachar para o Brasil, já que o segundo semestre eu vou voltar para o Brasil para trabalhar na minha diocese. Um abraço, Deus abençoe, o Senhor te abençoe e te guarde. Se você puder, assine o canal. Até mais.